Olá, olá pessoal, como é que vocês estão hoje aí? Muito bom dia, todo mundo tranquilo? Mais uma vez, professor Peterson aqui, nessa manhã produtiva de quarta-feira, nessa presença iluminada de vocês. Por enquanto, ainda uma presença virtual, mas se Deus quiser, muito em breve a gente vai se encontrar pessoalmente aí. Muitas saudades, né? Então vamos lá. Olha só, hoje nós vamos falar aí sobre orações coordenadas, beleza? As orações coordenadas aí é um conteúdo que se encontra na segunda apostila, capítulo número 1, beleza? Então, livro 2, capítulo 1 da segunda apostila, é, começa aí com orações coordenadas. Então, a gente está trabalhando com o período composto. Tá? O que está acontecendo aí? Nós vimos o período simples, sintaxe do período simples, envolvendo ali termos essenciais, sujeito e predicado, termos integrantes, tá? Complementos verbais, né? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, os termos acessórios, tá certo? Vimos também ali. E agora a gente entra na sintaxe do período composto. Aí na sintaxe do período composto a gente começa com as relações de coordenação, beleza? Vamos entender como que é isso? Como é que isso daí funciona? Olha só, período composto por coordenação. Quando nós temos aí um período, é porque nós temos uma frase, né? Na verdade, que é constituída por uma ou mais orações. Então, o período ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Depende do que, meus queridos? Depende da quantidade de orações que aparecem nesse período para nós, beleza? Então, veja bem. O período simples ele vai apresentar uma única oração para nós, certo? Vamos fazer as nossas marcações aqui para ficar mais fácil de entender. Período simples, sempre constituído aí por uma única oração. Fechado? Então, olha assim, olha só, os homens investigam o mundo. A quantidade de orações está vinculada à quantidade de verbos que nós temos aí no nosso período, certo? Então, se eu tenho um único verbo aqui, veja bem, o verbo investigar, né? É porque nós temos uma só oração. Se temos uma só oração, então nosso período aqui só pode ser um período simples, beleza? Tranquilo? Veja aqui, os homens investigam o mundo, descobrem suas riquezas e constroem suas cidades competitivas. Aí nesse caso aqui, veja bem, eu tenho aqui um, dois, três verbos, cara. Se eu tenho três verbos aqui, é porque eu tenho a constituição de três orações. Logo, estou trabalhando com um período composto. Composto de quê, Peterson? Um período composto de três orações. Beleza, pessoal? Ficou claro aqui então o que é um período simples, o que é um período composto? Rememorou isso daí? São conceitos importantes. Vamos para frente então? Vamos lá, porque é para frente que se anda, né? Para trás nem para pegar impulso. Olha só. Período composto por coordenação, então. Quando eu falo que os homens investigam o mundo, descobrem suas riquezas e constroem suas sociedades competitivas, eu passo a trabalhar aqui com três orações porque eu tenho três verbos. Então, se eu tenho três verbos aqui, tá certo? O verbo investigar, descobrir e, por fim, construir, eu tenho três orações. Observem que essas três orações, elas são coordenadas. O que significa afirmar que essas orações são coordenadas? Afirmar que eu tenho uma relação de coordenação entre orações é afirmar que essas orações são independentes uma da outra. Tá? Observe, eu posso falar, os homens investigam o mundo, tá? E apagar todo o restante aqui. Essa oração por si só faz sentido. Os homens descobrem suas riquezas. Eu teria uma oração também que faz sentido, tem o seu todo significativo construído ali em torno desses elementos. Os homens constroem suas sociedades. Observe que eu não precisei das demais orações em momento algum para que uma oração apenas faça sentido. Então eu tenho orações independentes, sintática e semanticamente falando. Quando eu falo que essas orações são independentes em termos sintáticos, é porque estruturalmente uma oração não faz falta para a outra. Quando eu digo que elas são independentes de maneira semântica, é porque sem uma oração, a outra ainda consegue promover algum tipo de sentido para nós, beleza? Então, essas orações, elas traduzem para nós uma relação de independência, tá bom? Então, as orações coordenadas aí, quais são as suas características? Elas vão apresentar independência sintática e semântica, certo? Então, isso daqui é fato,
apresentam a independência sintática e semântica, não exercem função sintática em relação a outra oração, tá? Isso não vai acontecer, porque quando eu trabalho com uma oração subordinada, essa oração subordinada ela vai exercer uma função sintática em relação à oração principal. Agora aqui, como os meus termos são coordenados, eles apresentam equivalência de importância na construção do meu texto. Eu não tenho uma oração principal, uma oração que é mais importante e a outra que se subordina, a outra que é dependente. Não, isso não vai acontecer, tá? Podem ser classificadas em assindéticas e sindéticas. Então vamos lá. O que são essas orações assindéticas? Síndeto, olha aqui no nosso quadrinho de observação. O síndeto é a mesma coisa que conjunção. Então, quando eu tenho uma oração assindética, é porque eu tenho uma oração que não apresenta para nós uma conjunção. Quando a minha oração é sindética, aí ela vai apresentar síndeto. Então veja, quando eu digo o rapaz lava, passa, cozinha, eu tenho três orações aqui. Oração 1, o rapaz lava. Oração 2, o rapaz passa. Oração 3, o rapaz cozinha. Temos três orações aqui, um período composto por três orações. Essas orações são coordenadas, porque observe que uma é independente da outra. Eu posso falar o rapaz lava, barra, o rapaz passa, barra, o rapaz cozinha, barra. Uma oração não depende da outra aqui. Então eu estou trabalhando com orações coordenadas assindéticas, porque elas não apresentam conjunção. O que é a conjunção? A conjunção é aquela palavra que vincula termos de mesma equivalência, né, termos de equivalência sintática, de mesma função sintática, ou ainda duas orações. Beleza? Quando a conjunção liga duas orações, ela vai ligar duas orações que estabelecem entre si ou, olha aqui, ó, uma relação de coordenação ou uma relação de subordinação. Veja bem, os homens constantemente descobrem que as riquezas do mundo pertencem a alguns privilegiados. Eu tenho duas orações aqui porque eu tenho duas formas verbais. Eu tenho aqui o verbo descobrir, tenho aqui o verbo pertencer, certo? Observem bem, os homens constantemente descobrem é a minha oração principal. Agora, que as riquezas do mundo pertencem a alguns privilegiados é subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela precisa da minha primeira oração para fazer sentido. Observem que a minha segunda oração, sozinha, de maneira isolada ali, ela não faz sentido nenhum. Então ela precisa da primeira para ter o seu todo significativo, beleza? Então nesse caso eu tenho uma relação de subordinação. Esse tipo de situação não acontece com esse primeiro exemplo que eu dei aqui em cima para vocês. Tá? Agora, essa oração subordinada, ela está exercendo uma função sintática em relação à principal. Avalia comigo, ó. Quem descobre, descobre algo, descobre alguma coisa, não é isso? Então, esse verbo constante aqui na oração principal, ele é um verbo transitivo que, irmão? Direto. Bom, se ele é um verbo transitivo direto, ele está pedindo um objeto direto, não é isso? Então, quem descobre, descobre algo, descobre alguma coisa. Os homens descobrem o quê? Que as riquezas do mundo pertencem a alguns privilegiados. Observem agora, meus queridos, que essa oração todinha aqui, ó, estou grifando para vocês, ela está exercendo a função de objeto direto do verbo descobrir. Então aqui, só a título de curiosidade, porque nós vamos ver isso mais a fundo lá na frente, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É essa análise que nós fizemos, tá? Essa análise que nós fizemos dessa situação aqui, meus amores, ó, ela não acontece nas orações coordenadas. Fechado? Então, as orações coordenadas não exercem função sintática, são independentes uma da outra e são divididas em assindéticas e sindéticas. As assindéticas não apresentam para nós em nenhum momento algum tipo de conjunção. As sindéticas apresentam e, por isso, recebem classificações específicas. Vamos lá. Olha só. As coordenadas sindéticas aditivas vão expressar a ideia de soma, vão expressar uma ideia de acréscimo, tá? Então, falar para você que uma oração aditiva indica adição é até redundante, né? Então, vamos nos prender à ideia de que as orações coordenadas aditivas vão identificar para nós, vão introduzir uma noção de acréscimo à minha estrutura textual, beleza? Só peguei um marcador errado aqui. 5-0 para o sistema. Olha só, aqui.
Tá? Marca essa palavra aí para nós. Quais são as conjunções comuns que introduzem essas orações? Normalmente são essas: e, nem, não só, mas também, como também, tampouco. Beleza? Ó, o rapaz trabalha e estuda. Então eu estou somando a ação de trabalhar à ação de estudar. Então essa oração aqui, ó, e estuda, é a minha oração coordenada sindética aditiva. Essa classificação, oração coordenada sindética aditiva, ela é muito poucamente cobrada nas provas atualmente. Geralmente as provas pedem a relação de sentido entre uma oração e outra, mas não necessariamente a nomenclatura técnica, tá bom? Então você precisa compreender que tem um processo de adição aqui, de acréscimo, mas essa nomenclatura geralmente não é cobrada. Mas é bom você se atentar, porque, né, vocês sabem, pode ser que aconteça. O rapaz não só trabalha, mas também estuda. Nesse caso, eu tenho duas orações aí sindéticas aditivas, porque eu coloquei aqui as chamadas expressões correlativas, não só e mais também. Essas expressões correlativas, né, o fato delas serem correlativas, significa que se eu utilizo uma, eu obrigatoriamente preciso utilizar a outra expressão. Então não há como utilizar só o não só e não utilizar o mais também, por exemplo, ou utilizar um como também aqui, certo? Agora, observem que eu tenho aqui uma soma de ações tal qual no primeiro exemplo. Tá? O rapaz trabalha e estuda, o rapaz não só trabalha, mas também estuda. Eu tenho soma de ações aqui, é fato. Agora, qual das duas orações tem uma orientação argumentativa mais consistente? Imagina que eu quero convencer alguém de que o rapaz aí é uma pessoa boa. E aí, como é que fica isso? O rapaz trabalha e estuda, vai lá, conversa com ele. Ah, Peterson, não quero conversar não, meu negócio é só estudar, é só livro e tudo mais. Não quero saber dessas coisas. Tá, beleza. O rapaz não só trabalha, mas também estuda. Observem que a minha segunda oração, né, o meu segundo exemplo, perdão, o meu segundo período aqui, tá? Vamos marcar esse período aqui para vocês, para a gente não ter problema. Ó, esse período aqui, meus queridos, o meu segundo período, tem uma orientação argumentativa mais consistente. Isso acontece devido ao uso dessas expressões correlativas. Então, a força argumentativa desse período é maior. Tá? Estou te frisando isso daqui por quê? Porque isso aqui já apareceu no vestibular da UFO. Tá? Então, numa primeira fase, houve a colocação de expressões correlativas com o intuito de fazer um reforço argumentativo. Então, isso pode acontecer. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é nesse outro exemplo aqui, faltou uma marcaçãozinha aqui, ó. Não estudei nem descansei. Olha, veja bem. Algumas bancas, alguns elaboradores de questão afirmam aí que a conjunção nem é uma conjunção que indica para nós um valor de exclusão de ideias. Essa informação, meus queridos, adivinhem, é falsa. É mais falsa que a expectativa de aprovação do concorrente. Por quê? Porque a conjunção nem ela tem valor aditivo. A questão é que ela vai somar elementos que foram previamente aqui, ó, negados. Beleza? Então, para que eu possa utilizar a conjunção nem, eu tenho que negar elementos, ações, situações. Então, não estudei nem descansei. Eu somei a ação de não estudar à ação de não descansar. Então, aqui, ó, no meu segundo exemplo aqui, aliás, no meu terceiro exemplo, na segunda oração, eu tenho uma coordenada sindética aditiva, tá? Mas que somou ações que foram previamente negadas. Beleza? Tranquilão aí? E o café? Vamos tomar um café? Tá bom, hein? Olha só, vamos dando continuidade aqui. As adversativas. Orações adversativas indicam a ideia de adversidade. Claro. O que é essa adversidade? É uma contrariedade, é uma oposição, um contraste, tá? Então vamos entender essa adversidade como uma ideia de contraste, oposição, contraposição, contra-regra, tá? Na verdade, aqui você tem a geração de uma expectativa que é criada na leitura da primeira oração, e essa expectativa ela é contrariada quando eu leio a segunda oração. Olha só. Tentei chegar na hora, porém me atrasei. Bom, se eu tento chegar na hora, espera-se que eu consiga chegar na hora, mas mesmo assim eu me atrasei. Aconteceu o contrário daquilo que eu esperava, o contrário da minha expectativa.
adversativa. Então, essa oposição em relação àquilo que era esperado com a leitura da primeira oração, introduz para nós uma oração coordenada sindética adversativa, beleza? Então, as conjunções que normalmente aparecem com essa noção de adversidade são essas aqui, meus amores, ó. Mas, porém, contudo, entretanto, né, todavia, no entanto, em algumas situações aí o não obstante, apesar de que a expressão não obstante ela é muito mais concessiva do que adversativa, mas pode aparecer, beleza? Então, olha lá, ele trabalha muito, mas ganha pouco. Ora, se ele trabalha muito, espera-se que ele ganhe muito, mas aconteceu o contrário, ele ganha pouco. Fomos ao cinema e não assistimos ao filme. Aqui eu vou chamar a sua atenção para o seguinte, vou sublinhar esse terceiro exemplo aqui. Observem que eu utilizei aqui para introduzir a minha oração coordenada adversativa a conjunção e, que é uma conjunção tida tradicionalmente na gramática como aditiva. Porém, a grande sacada das conjunções é essa. Uma pode assumir o valor de sentido, uma pode assumir o valor semântico da outra. Beleza, meus amores? Então, aqui a conjunção e, que é tida como aditiva, assumiu um valor de adversidade. Dessa maneira aqui, eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Esse e passou a indicar adversidade para nós. Então, toma cuidado, porque às vezes você decora as conjunções, pô, o e é aditivo, mas ela pode aparecer em um contexto que vai indicar para nós uma ideia de oposição. Amém, irmão? Outra coisa importante aqui, tá? Vamos pegar aqui a caixa de texto. Em alguns casos, acontece de você ter uma oração introduzida por uma conjunção adversativa, mas a ideia de adversidade ela não é nítida, ela não é clara. Olha só, eu falo assim, por exemplo, não li o livro, vírgula, mas vi o filme, ponto. Observem aqui o seguinte, meus queridos, não ler o livro é uma ação diferente de ver o filme. Claro, são ações diferentes, mas não necessariamente são ações o quê? Opostas, contrárias. Contudo, nós temos aqui a introdução de uma oração coordenada sindética adversativa, tá? Porém, quando a relação de oposição entre uma ação e outra dentro do meu período não é tão nítida, e essa ação de oposição está sendo introduzida por uma conjunção adversativa, pode ser que o elaborador de questão, o elaborador da prova aí, afirme para você que aqui houve uma relação de compensação, tá? Ou ainda uma relação de ressalva, certo? Então, compensação aí ou algum tipo de ressalva. Isso acontece normalmente quando você tem, quando você trabalha justamente com ideias em que a contradição ela é meio que diluída. Então eu quero que vocês tomem cuidado com isso, porque é o que aconteceu aí, né? É uma compensação mesmo. Veja, eu não li o livro, em compensação, o que eu fiz? Vi o filme, não é isso? Então, é muito comum que isso daqui aconteça, principalmente em linguagem informal. Eu não conheço Peterson, mas, ou porém, ouvi falar dele. É como se ouvir falar do Peterson compensasse o fato de eu não conhecê-lo. Eu tenho ainda a introdução de uma oração coordenada sindética adversativa? Tenho sim. Porém, essa sindética adversativa indica, para além da ideia de oposição, a noção de ressalva. Beleza, gente? Então, abre o olho com isso daí, tá? Fechou? Outro detalhe. Conjunção mas normalmente indica diversidade. A expressão mas também geralmente indica o que para nós? Soma. Beleza? Se a conjunção mas puder ser substituída pela expressão mas também, aí essa conjunção mas estará indicando para nós a ideia de soma. Tá? Da mesma forma como uma conjunção e pode assumir um valor de adversidade, uma conjunção mas pode vir a assumir para nós um valor de soma. Fechado, meus amores? Vamos dando sequência aqui? Olha só. Vamos falar aqui das orações coordenadas sintéticas alternativas. O que são as alternativas aí? É uma oração hipster? Não, né não. Olha só. Que piada ruim, né, gente? Vamos para a aula aqui. Olha só. As orações coordenadas alternativas, elas vão introduzir para nós uma ideia, claro, de alternância, opção, escolha, tá?
Geralmente as conjunções são essas, ou, ora, quer, e assim por diante. Então veja bem, ora estudo, ora trabalho. Temos duas orações aqui coordenadas sindéticas alternativas. Observem que as ações de estudar e trabalhar elas não acontecem simultaneamente. Ora ocorre uma ação, ora ocorre outra. Beleza? Então elas meio que, de certa forma, elas se revezam, elas não acontecem em simultaneidade. Agora, cuidado com a conjunção ou. Por quê? Quando eu introduzo orações coordenadas alternativas pela conjunção ou, ela vai indicar para mim alternância? Vai sim, mas ela também pode trabalhar com outro valor de sentido, que é a noção de escolha, exclusão de ideias. Olha só, ora estudo, ora trabalho. Ou estuda ou não será aprovado, né? Se eu estudo, eu serei aprovado. Então eu descartei essa possibilidade aqui. Se sou aprovado, é porque eu estudei. Então, se acontece uma coisa, a outra não ocorre. Não é que são eventos que ocorrem em momentos diferentes. Se uma ocorre, a outra não. Se uma ação acontece, a outra não. Aí eu tenho noção de escolha. Beleza? Tranquilo com isso? Ou vai ao clube ou fica em casa. Se eu vou ao clube é porque eu não vou ficar em casa. Se eu fico em casa é porque eu não fui ao clube. Então eu passo a ter essa noção de escolha. Ok? Beleza, gente? Tranquilo? Meu Deus, coceira no nariz, gente. Olha o Covid aí, Deus me livre. Olha só, vamos seguindo aqui. Em algumas situações, eu quero que vocês tomem um certo cuidado, porque pode acontecer dessa conjunção ou indicar para nós essa ideia de soma. Lembra? Uma conjunção pode assumir o valor da outra, tá bom? Então veja bem, Pedro ou José podem ajudá-lo a entender o caso. Então aqui o verbo poder na terceira pessoa do plural indica que tanto Pedro quanto José podem auxiliar. Então é Pedro e José. Esse ou equivale a e, tem valor aditivo. Só que nesse caso, ele está unindo para nós, a conjunção está unindo não duas orações, mas dois núcleos de sujeito. Agora olha aqui, gostava de encher o apartamento de amigos ou sair com a turma. Veja bem, aqui a conjunção ou está introduzindo mais uma atividade que dá prazer ao sujeito. Então, tanto encher o apartamento de amigos quanto sair com a turma são situações, são ações que dão prazer ao sujeito tácito, né, ao meu sujeito oculto, né? Como assim, Peterson, sujeito tácito oculto? A quem gostava de encher? Ele ou ela, meu sujeito está oculto aqui. Então, nesses casos, meus amigos, a conjunção ou passou a ter valor aditivo. Então, sempre observem o que? Contexto. Beleza? Tranquilo? Vocês viram a minha figurinha aqui? Que legal. Então, sempre observar contexto. Yes! A câmera está aqui. É isso aí. Fechou? Maravilha, galera. Vamos dando sequência aqui, então. Olha só. Gente do céu, que saudade de vocês. Vocês não estão entendendo. Olha só. Conjunções conclusivas aí. Introduzem ideia de conclusão, dedução, tá? Então, geralmente são essas conjunções. Logo, portanto, então, por conseguinte, o pois, se estiver após do verbo da segunda oração e por aí vai. Então, olha só. Penso, logo existo. Então, se eu penso, deduz-se que eu existo. Temos aqui uma conclusão, certo? Estudei muito, portanto, seria aprovado no vestibular. Olha, se eu estudei muito, espera-se que eu seja, conclui-se que eu seja aprovado. Então, nesses casos aqui, eu tenho noção de conclusão. Cuidado com esse pois aqui, tá? Vamos fazer a marcação aqui. Eu vou chamar a sua atenção. Vou colocar uma setinha. Eu gosto dessa seta, ó. Cuidado aqui. Quando o pois aparece pós-posto ao verbo da minha segunda oração, eu tenho noção de conclusão. O aluno não fez a tarefa, vírgula, não possui o livro, vírgula, pois. Ou não possui, vírgula, pois, vírgula, o livro, tá? Dessa forma aqui. Cadê a caixa de texto? Ó, não, vou colocar assim, ó. Não possui, vírgula, pois, o livro. Nessas situações aqui, como a conjunção pois está aparecendo para nós depois do verbo da segunda oração, então eu tenho aqui uma oração coordenada sindética conclusiva. Se esse pois aparece aqui no começo, aí ele passa a ser explicativo ou causal, beleza? Vamos falar sobre isso? As orações coordenadas explicativas vão introduzir para a gente a ideia de explicação. Na verdade, vamos entender que essa noção de explicação está relacionada à ideia de justificativa, advertência, sugestão, solicitação, beleza? É o que eu coloquei aqui, ó, para vocês. Fechou? Olha só. E não tenha medo que eles não são de nada.
Como aqui na minha primeira oração eu tenho um verbo que está no imperativo, né, o verbo ter, e o imperativo indica para mim uma ordem, um pedido, um conselho, é natural que depois de dar uma ordem, um pedido ou um conselho, eu explique essa solicitação. Eu explique essa ordem, pedido ou conselho. Então aqui a minha oração é uma oração explicativa. Mesma coisa ocorre aqui, ó. Vá logo, pois vai chover. Eu tenho um verbo no imperativo na primeira oração, logo o que vem depois aqui tem que ser uma explicação. Beleza? Então observem, meus queridos, que normalmente as orações coordenadas explicativas, elas estão relacionadas a um verbo no imperativo que aparece na oração coordenada assindética, naquela oração que não apresenta síndeto. Peterson, oi. Sempre vai ser assim? Para ser explicativa, é necessário que a minha segunda oração esteja vinculada a uma primeira com o verbo no imperativo? Não, gente. Isso não é uma regra, tá? Ó, vamos seguindo aqui. Veja bem. Pode haver confusão entre essa relação de explicação e a relação aí de causa, tá? Veja só. Choveu, pois as ruas estão alagadas. Esse pois começou a minha segunda oração aqui. Então eu quero saber se esse camarada aqui, ele é realmente explicativo ou causal. Até porque eu já sei que ele não pode ser conclusivo. Para ser conclusivo ele teria que aparecer aqui, ó, depois da locução verbal. Então vamos lá. Eu posso afirmar que as ruas estarem alagadas é a causa de ter chovido? Não posso. Porque se eu fizer essa afirmação, eu estou dizendo que primeiro as ruas se alagam, depois chove. E a ordem dos acontecimentos não é essa. Então eu não tenho aqui nexo lógico entre a relação de causa e efeito, de causa e consequência. Se não posso afirmar que essa ação aqui, ó, que está evidenciada na oração que apresenta a conjunção, é uma ação que indica para mim causa, então a única relação possível entre essas duas orações é explicação. Beleza? Agora, vamos inverter a orientação argumentativa. Olha isso daqui. As ruas estão alagadas, pois choveu. Eu posso afirmar que chover é a causa das ruas estarem alagadas? Sim, agora eu posso. Porque primeiro chove, né, e depois as ruas se alagam. Então, por mais que aqui te pareça uma explicação, na verdade agora eu tenho um nexo lógico aqui entre causa, né, essa oração que está em negrito indica para mim a causa, e essa outra oração aqui, vamos sublinhar, essa outra oração aqui indica para mim o quê? O efeito, a consequência. Beleza? Tranquilo até aqui? Tá? Ó, ele vai viajar, já que vi suas malas prontas. Beleza. Já aqui é a locução conjuntiva que está introduzindo uma oração coordenada aqui. Eu preciso ver se isso daqui é uma ideia de explicação ou de causa. Então vamos lá. Ver as suas malas prontas é a causa do meu sujeito aqui, dele, ir viajar? Não é. De forma alguma. Não é porque eu vi a sua mala pronta que você vai viajar. Você vai viajar por outros motivos, mas não porque eu vi a mala pronta. Então eu não tenho nexo lógico na relação de causa e efeito entre a segunda e a primeira oração. Então, se eu não tenho essa relação lógica entre causa e efeito, entre causa e consequência, eu só posso compreender que aqui eu tenho uma explicação. E observem que nos dois casos em que nós trabalhamos com a ideia de explicação, que foi nesse período e nesse período, a minha primeira oração, que é a coordenada assindética, não apresentou para nós verbos no imperativo. Beleza? Então, cuidado. Para diferenciar a causa da explicação, o que eu vou fazer? Verificar se há nexo lógico entre causa e consequência entre as duas orações. Se houver, eu tenho causal. Aí a minha relação vai ser uma relação de subordinação. Vamos trabalhar na próxima aula. Mas se não houver relação de causa e consequência, aí eu tenho uma relação de explicação. Logo, a minha oração vai ser uma oração coordenada, sindética e explicativa. Beleza, meus queridos? Tranquilo com isso? Muito bom, né? Pessoal, então, por hoje é isso. Espero que tenha sido proveitoso. Muito em breve, aí, se Deus quiser, a gente está junto. E é isso aí, meus amores. Beijão para vocês, forte abraço. Mais uma vez, saudades mil. E, opa, a câmera tá de cá. Mais uma vez, saudades mil. E lembra aí que vocês moram sempre aí do lado, tá? Direito aí do meu peito. Abração, galera. Até mais.